demais, que delícia estar mais uma vez aqui em mais um episódio do Mais Arquitetura Podcast. Ó, aqui você encontra lá no YouTube muita coisa bacana para você olhar lá, saber quem já passou por aqui e já passaram muitas pessoas. Olha, a gente está quase aí uns 100 convidados nessa mesa. Quanta história, vocês já imaginaram? Então, se vocês gostam do mundo da arquitetura e tudo que está em volta, a arte, coisas bonitas, inspirações, viagem, projetos. E o mais bacana é que a gente proporciona vocês conhecerem, né, esses artistas da arquitetura e todo mundo que trabalha direto e indiretamente com ela. Sejam muito bem-vindos aqui. Quem está aí no Instagram, não deixa de nos seguir, manda recadinho para a gente. E também corre lá no YouTube e se inscreve no canal. Toda sexta-feira, às 19 horas, nós temos episódios novinhos. Vai lá, eu tenho certeza que você vai se inspirar, vai encontrar alguém que você vai passar a admirar, uma história muito bacana. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, Breton Santos e Kitchen Santos, que sempre abre quase 2 anos as portas para que a gente venha usar esse cenário, fazer esse trabalho aqui, esse podcast. São nossos patrocinadores fiéis, grandes patrocinadores. E a Kitchen está em endereço novo. Saiu daquela loja icônica, né? Para quem conhece Santos, ali na frente da praia, no Gonzaga, mas veio também com uma loja de frente ali, com vista ao mar, né? Lindíssima, uma loja com mais de 400 metros de pura loucura. É isso mesmo, porque está lindíssima. Então, se você não conhece, vem aqui. E sejam todos muito bem-vindos aqui na Breton. Olha, gente, mais uma vez, obrigada por vocês estarem aí, por participar. A participação de vocês é fundamental, então não deixe de nos seguir, tá? Hoje eu vou receber Dani Paz, uma arquiteta que vem contando muita coisa bacana. Ela que está à frente dos arquitetos PhD, é isso? Olha que lindeza. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda, Dani. Olha, eu tenho certeza que a gente vai aqui conversar coisas bem gostosas, né? Inspirar o público. Quem não te conhece, conhecer um pouco mais de você como pessoa, como profissional, saber aí os seus caminhos todos na arquitetura. Para quem não conhece, a Dani é arquiteta e ela está à frente do Arquitetos PhD. Com experiência em projetos de altíssimo luxo no Brasil e em Londres, de transformar a arquitetura em estratégia, método e valorização. Olha que bacana, quero saber sobre isso, viu? Eu e todo mundo, né? Aqui, projeto não é só estética, é decisão, controle e visão de longo prazo. É isso? É isso. Quero logo que você comece a contar um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Como é que você chegou aí na arquitetura, sua primeira escolha, sua primeira profissão, transição de carreira? Você já nasceu para fazer isso? Me conta um pouquinho. Olha, como eu cheguei na arquitetura, nem eu sei. Foi assim, não foi uma escolha, foi automático. Eu, desde pequena, tinha um olhar curioso. Lembro quando eu parava nos semáforos com a minha mãe e meu pai dirigindo, bem novinha, eu ficava muito curiosa com os folders que as pessoas entregavam, né, no carro. Sim. E eu pegava aqueles folders, olhava aquelas plantas, assim, pequena mesmo. E automaticamente o que eu quero fazer, a arquitetura foi direto, foi assim, parece que só continuei, assim, sabe? Parece que tudo fluiu. Bacana e aí, isso, já tinha esse dom, né? Não tinha dúvida, né? Às vezes a gente, sim, normal, chega naquela natural, época muito jovem, quando a gente precisa decidir. E eu não tenho nenhuma referência na família. Não tenho, meu pai não é da área, minha mãe não é da área, minha mãe trabalha com banco, meu pai consultor, não tem nada a ver. E eu tinha uma certeza que eu queria fazer faculdade fora de casa. Eu queria morar sozinha. Queria? Queria morar sozinha. Desde novinha, já queria bater asas. Queria ir para fora. E, nessa época, meu pai trabalhava em São Paulo. Então, meus pais, a gente tinha um apartamento em Santos, mas também meu pai e minha mãe moravam em São Paulo.
E eu falei, então eu não posso estudar nem em Santos, nem em São Paulo, porque senão eu vou ter que morar com meus pais em algum lugar. Vou cair no mesmo lugar. Então, eu fui fazer faculdade de arquitetura em Campinas. Bacana, uma cidade deliciosa. Maravilhosa, eu amava morar lá, uma cidade super universitária, né? Sim. O campus da faculdade eu fiz PUC, o campus da PUC é do lado da Unicamp, então uma vida muito universitária. Fiz o meu primeiro estágio já lá em Campinas e fui indo assim realmente muito segura até que fui dando passos, né, cada vez, né, progredindo, tendo mais certeza mesmo da Maravilhoso. E quando foi que o bonito deixou de ser suficiente para você? Olha, eu sempre tenho uma personalidade muito mais para humanas, ou muito mais para exatas do que para humanas. Tá. Então, para mim, eu preciso sempre de uma resposta, de um porquê, de bagagem. Então, muito assim, estética. Uma escolha é pautada em estética e função, né? Ela é bonita Sim. e funciona bem, e performa. E eu sempre achei aquilo básico. Eu falava, o que mais essa escolha pode sustentar, além de ser bonita e performar? Tá. Então, eu fui cada vez mais, ao longo, né, da minha carreira, buscando mais características, Sim. mais embasamento para aquela escolha. Então, financeira, performance técnica. E isso é o que hoje a gente, né, até onde a gente chegou hoje. Então, eu acho que as escolhas serem bonitas e performarem, eu sempre falo assim, poxa, isso é o mínimo. É o mínimo que eu acho que um bom profissional Sim. pode entregar. Agora, agregar valorização patrimonial, eu trabalho há mais de 12 anos envolvendo projetos com investidores que fazem retrofit em imóveis. Então, meu know-how no mercado imobiliário aqui é bem profundo. Olha, eu não engasguei, não, hein? E aí eu fui trazendo características, eu fui trazendo embasamento para cada escolha, para cada especificação que a gente faz num projeto. Ai, legal isso. Tem algo a mais, né? Isso. Eu tô rouca. Olha isso, produção, pelo amor de Deus. E eu falei, eu que precisava de muita água quando começou. Eu falei, eu tomo muita água. Gente, que horror! Eu fiquei emocionada com isso tudo, hein? Fala sério. Tem uma história aí de Londres, né? Que Londres mudou um pouco a sua cabeça na área da arquitetura. Sim, quando eu trabalhei 6 anos no mercado em São Paulo, no escritório de arquitetura em São Paulo, e eu fui para Londres conhecer as universidades para, então, aplicar futuramente para uma pós-graduação, um mestrado. Acabou que eu apliquei naquele momento que eu fui para conhecer, passei e fiquei lá. E você tem jeito de que busca muito desafio, né? Sempre. Sim, não é isso? Sim, eu fico sempre aguçada para a gente já ter aquela resposta. Qual Sim. resposta está faltando para aquilo, né? O que mais a gente pode agregar de conhecimento Então, eu já tinha morado sozinha aqui no Brasil, que era meu objetivo quando eu comecei. Já começou por aí, né? E aí eu fui para Londres, lá eu tinha tido uma primeira experiência por 2 anos como estágio em Campinas, num escritório de arquitetura de interiores, desenvolvia projeto para residências unifamiliares, mas não tão profundamente com interiores. Tá. E lá em Londres, bom, na verdade, você até perguntou, né? O que mudou? O que mudou? Mudou, assim, foi uma coisa muito, muito curiosa. Eu estava vindo de uma carreira ainda muito jovem aqui no Brasil, mas muito bem sucedida. Eu estava muito feliz com a minha carreira. Eu era coordenadora de projetos no escritório do Pablo Lemenson, que é um escritório muito conceituado em São Paulo. Bacana. E eu estava e eu cheguei lá,
passei na faculdade, estava na pós-graduação. Fazia 1 mês e meio que eu tinha chego, eu estava muito confiante, né? Sim. Estava muito confiante. E eu apliquei para uma vaga no escritório do Norman Foster, que é um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo. E eu fui chamada para uma entrevista. E eu fui chamada para essa entrevista, Cláudia, muito confiante. Eu falei, caramba, eu estou aqui há 1 mês e meio, eu consegui entrar na faculdade que eu queria, eu já fui chamada para essa entrevista, eu fui muito confiante. E aí, foi nesse momento que rodopiou tudo. Eu cheguei lá na entrevista e foram 5 minutos suficiente para eu perceber que eu estava completamente despreparada para o mercado e para trabalhar lá. Obviamente, eu não fui contratada. Foi um choque, né? Foi um choque de realidade para mim. Então, eu fui muito confiante de um background que eu tinha até então. Sim. Então, eu estava... Assim, até então, o que eu almejava, eu estava conseguindo conquistar. E quando eu cheguei lá numa outra realidade, literalmente foram 5 minutos de entrevista, do qual eu saí, eu chorando na hora, liguei para o meu irmão, contando, e eu falei, então, eu preciso realmente, então, de muito mais do que eu já sei hoje, eu ser muito mais, ter muito mais preparo do que eu já tenho. Eu acho que hoje, quando você lembra dessa história, né, e passou por isso, talvez você até agradeça a ter acontecido. Porque, às vezes, a gente está muito confiante em determinada coisa, a gente acaba que não... Apesar que você já tem esse perfil de desafiar, né, de querer mais. Mas quando a gente se sente muito confiante, não é, Dani? A gente meio que se engessa. Ah, tá bom aqui. Eu cheguei no topo, estou no melhor escritório do mundo, tá maravilhoso, eu sou a the best. Eu estava muito tranquila. E limita, né, muitas coisas. Eu estava totalmente alienada, fora da realidade mesmo. E na hora foi um choque, eu fiquei super chateada, deprimida. Foi um tapa na cara mesmo. E ali eu falei, então eu já entendi. Para você ter uma ideia, eu cheguei na entrevista lá, para você entrar numa entrevista de emprego lá, tem todo um material acadêmico que você precisa preparar, um portfólio, uma peça de um projeto para apresentar. E eu cheguei com uma folha de sulfite A4. É uma apresentação real, teatral até, né? Uma apresentação, uma carta de recomendações. E eu cheguei para a entrevista com uma folha A4, uma frente, um currículo super simples, né? E então, naquele momento, eu falei, então, algumas coisas eu preciso fazer. E aí eu fiquei 3 meses focada, 100% focada em montar esse material que eu precisava montar para conseguir uma vaga num escritório lá em Londres. E até porque eu precisava, né? Eu não tinha me preparado financeiramente para ir ficar, então eu precisava também. E aí eu passava todos os dias da minha casa para o metrô, eu passava na frente, eu morava em Notting Hill, e eu passava na frente de algumas casas que tinham uma placa de obra de reforma e eram sempre o mesmo escritório. Até que um dia eu liguei para o escritório, me apresentei. Tá querendo me dizer alguma coisa isso, né? Eu me apresentei, liguei para o escritório e me coloquei à disposição e ele falou, ok, pode me mandar então um currículo, uma caixa de apresentação, todo o seu material, eu mandei, fui conversar com ele, com o dono do escritório e eu consegui aquela vaga. Até Bacana. então, o sócio da empresa me deu essa oportunidade. E ali foi a minha primeira experiência com arquitetura de interiores no mercado completamente único, exclusivo. A gente entregava casas de altíssimo padrão para grandes empresários de grandes empresas em 18 semanas, 12 semanas, uma reforma completa num modelo turnkey. E então, assim, foi uma... E eu sou muito grata, porque a empresa me deu uma oportunidade de operar ali, de fato, mesmo não tendo experiência ainda local. O sócio me deu uma oportunidade. No primeiro dia de trabalho, ele falou, você vai para uma reunião comigo com um cliente. Então, ali, eu conheci um universo que eu nunca tinha visto. Sim. Eu vi uma realidade que eu nunca tinha vivenciado.
e que me abriu um horizonte completamente novo. Sem dúvida nenhuma. Já começa pelo não, né? Pela frustração de chegar, achar que está podendo. E aí eu acho que, de vez em quando, a vida traz isso para que a gente possa realmente avançar algo a mais, né? Porque quando a gente está meio parada, achando que está a dona da, como é que é, da cocada toda, não é verdade? É verdade, Você não, meio que eu se conto essa história limita. com muito assim, com muito realismo mesmo, porque foi Sim, exatamente isso que isso é aconteceu. bacana. E foi exatamente isso que, de repente, me fez mergulhar na necessidade que eu tinha naquele momento de enfrentar aquilo para É, exato, se conquistar se eu queria preparar me de acordo preparar. com o que você queria. Eu acho que isso fica até para quem está nos assistindo. A gente sempre tem aí um pessoal ainda estudante, né, que está ali na faculdade, que está buscando esse lugar ao sol. Eu acho que fica uma grande lição, né, para que a gente nunca ache que a gente está ali, né? Sim. Achar que a gente já está no lugar, no topo e está tudo bem, leva com que a gente tenha frustrações, se depare com momentos que a gente não gostaria de passar, né? Mas eu acho que tudo isso traz um movimento, esse Eu acho movimento que que você foi buscar coisas novas. sim, eu vi essa diversidade como uma necessidade de mudar, uma necessidade Sim. de agir, É, de agir. exatamente. Dentro do teu trabalho, você acha que arquitetura é mais custo ou mais investimento? Investimento. Investimento. Investimento, desde que exista uma estratégia por trás daquele projeto, daquela escolha. Eu falo assim, e a gente vê muito no mercado imobiliário, eu tenho muito contato com consultores, com corretores, Bacana. porque é uma sinergia Sim, que que os precisa meus clientes, circular que a aí. gente tem bastante, e a gente vê bastante nessa área corretores que vão visitar casas de clientes que querem colocar, né, seus imóveis à venda e que ficam frustrados no momento que recebem uma avaliação real do mercado, do custo daquele imóvel, da avaliação daquele imóvel. Perfeito. Então, às vezes, a pessoa fala, puxa, mas eu fiz uma reforma aqui, investi tantos mil, tantos milhões, e agora eu não vou recuperar, eu morei aqui por 5 anos, está tudo muito novo, e eu não vou, não vou reaver, minimamente não vou ficar no 0 a 0. Sente-se perdendo, né? Sente-se Dinheiro perdendo. ali. E sim, isso pode acontecer. Acaba assim. Isso pode acontecer, dependendo do projeto, dependendo do objetivo daquele projeto e da necessidade daquela família, isso pode acontecer. Sim. Então, a gente no escritório trata os projetos da seguinte visão: o cliente precisa optar em qual realidade, né, financeira ele quer estar. Certo. Então, não só o quanto ele pode investir, mas qual é o propósito desse investimento, né? O que ele busca com esse projeto? É somente atender uma expectativa pessoal dele e da família ou não? Esse cliente também quer estar equiparado com o produto que ele tem, com o imóvel que ele tem, a localização que ele está, para que ele não se frustre numa necessidade de venda desse imóvel, de fazer um negócio desse imóvel. Então, como a gente tem um grande know-how... Isso é um ponto de vista bem interessante, né? Uma conversa aí que abre um leque bem bacana. Sim, mas é uma a gente visão assim, que as pessoas precisam realmente ter. O cliente de alto padrão, ele investe muito na sua reforma, no seu projeto. Então, esse investimento precisa ser consciente para ele Sim. de qual retorno ou não esse investimento vai ter para ele. Então, existem clientes nossos que falam, Dani, nós não temos esse objetivo. Ainda que nosso investimento seja além do que esse imóvel pode ser avaliado, tá tudo bem. Ou esse sofá, ou esse revestimento tá acima
ou até aquém do que esse produto que ele tem nas mãos pode se valorizar. E tá tudo bem se ele escolhe não seguir esse caminho. Mas ele teve essa apresentação e teve essa oportunidade. Isso. Então, a gente não... E tem clientes, na verdade, a maioria dos nossos clientes que sabem que a gente tem esse know-how, eles querem fazer escolhas conscientes, eles querem fazer escolhas de acordo com o produto deles, de acordo com o valor que esse produto, no final, vai ter no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. E o método, você acha que ele limita ou liberta o projeto? Libertador. Libertador, né? Libertador. Libertador. Quanto mais domínio a gente tem de processo, quanto mais domínio a gente tem da jornada, né, do projeto com processos e com todo o percurso que a gente vai ter, do início ao fim, desde o projeto até a entrega da obra, com certeza mais assertivo e mais benefícios a gente tem. Exato. Não dá para a gente fazer escolhas aleatórias, principalmente se tratando de alto investimento. Exatamente. Então, certamente, quanto maior o investimento, quanto mais caro é esse projeto, mais inteligente ele vai ser e mais esse cliente vai exigir da gente isso. Perfeito. E aonde você acha que nasce o erro mais caro de um projeto? Da falta de domínio dessa especificação. Então, quando a especificação ela não está embasada tecnicamente, financeiramente, esteticamente, funcionalmente, ela tende a se tornar um erro com mais facilidade. Sem dúvida. Então, ou ela vai pecar lá na frente, quando esse cliente for um dia vender esse imóvel, ou ela vai pecar no uso, ou ela vai pecar na execução. Então, em algum momento pode derrapar essa escolha. E quando você está com um cliente, você está me falando coisas que são muito interessantes e, assim, dentro de uma conversa com um cliente ali, isso são coisas importantíssimas para se colocar, né? Porque o investimento ele precisa saber aonde que ele está sendo e o que ele pode logo apresentar para você lá no futuro. Então, essas situações são muito importantes. Você costuma ter um briefing muito mais assertivo com tudo isso, eu acredito, porque você deixa o cliente muito com o pé no chão do que está fazendo, Sim. Né? E quais são as suas características mais profundas para você conseguir que isso tudo seja muito assertivo dentro do seu trabalho? Essa pós-graduação, mestrado que eu fiz lá em Londres, ele chama Skills for Planning Practice, que é habilidades no desenvolvimento da prática do projeto. Então, ela fala sobre quais habilidades eu, como profissional, preciso ter para conseguir entregar o melhor potencial de projeto possível, independente do projeto que seja, independente da escala que seja esse projeto. Eu posso estar desenhando um objeto, posso estar desenhando uma casa, posso estar desenhando um prédio, um bairro. Então, quais características, quais habilidades o profissional precisa ter? Então, essa série de habilidades que eu fui desenvolvendo e que eu fui estudando para essa assertividade. E eu falo assim, hoje, eu me vejo como uma ferramenta para o cliente, para que o cliente tenha o melhor projeto possível que ele precisa ter. E não o contrário. O cliente não é a minha ferramenta para eu entregar o projeto que eu quero através dele. Então, eu preciso estar preparada e ser a ferramenta que o cliente precisa. Perfeito. Perfeito. É uma visão, eu vou até te falar que contrária da maioria. Talvez. Porque a maioria, ela se abastece daquilo que o cliente traz, né?
e não o contrário. Porque Não que seja o contrário, mas que tenha algo a mais do que isso. Acho que a técnica que você coloca, o seu jeito de olhar tudo isso, ele vem para agregar o que o cliente espera, talvez sem saber o que ele realmente espera. é isso, acho que foi isso. Eu falo assim muito para os clientes, quando a gente vai fazer uma reunião, lá no escritório a gente chama essa primeira reunião de perfil de vivências e experiências. Então, não é um questionário onde eu vou perguntar para o cliente o que ele quer ter ali na casa dele. Sim. É um entendimento do que o cliente quer viver na casa dele. Perfeito. Então, eu tenho que ter o conhecimento técnico bastante para poder sugerir para o meu cliente o tipo de fogão que eu acho que ele tem que ter para o que ele me explicou ali, que ele quer vivenciar, o mobiliário que eu acho que ele precisa ter, e aí vai entrando em várias camadas, né? O layout que a casa dele precisa estar distribuída para ele ter aquela vivência e aquela performance. O ambiente ele performa, né? Então, o que aquele ambiente vai entregar para ele? É porque esse seu preparo faz isso, né? Porque o cliente, muitas vezes, ele pensa num ambiente, mas talvez pense num mobiliário, num fogão, que não seja adequado para aquela vivência que realmente ele quer. Porque existem várias coisas ali, né, inseridas para isso. É a Porque técnica, é como fazer. Não, esse fogão para essa vivência não funciona. Às vezes a pessoa, sei lá, quer um ambiente de um conceito aberto e você fala, não, isso aqui não funciona, porque isso aqui vai encher de cheiro, de fumaça, de, sei lá, qualquer coisa assim que não combina exatamente com o que ele quer. Então, essa sua preparação é fundamental. Eu acho que para ser mais assertiva ainda do que aquilo que realmente ele imagina que pode ser. Isso é muito bom. Eu falo assim, eu não sou, né? Eu falei até, eu não sou uma pessoa muito de humanas. Então, eu nunca fui aquela arquiteta que pegou o papel, me descobri arquiteta porque eu pegava o papel, fazia desenhos incríveis na escola. Não. A minha criatividade, o meu domínio na arquitetura veio de técnica, de estudo, não da arte, não de uma aptidão que eu tinha. A minha aptidão ela foi desenvolvida. Então, o que me dá o conforto e a segurança para fazer isso, porque ela é pautada em técnica mesmo. E me conta como fica a sensibilidade, porque a gente fala de arquitetura sem pessoas é um vazio. Às vezes muito lindo, muito bonito, mas é um vazio. As pessoas precisam estar agregadas, né, dentro dessa arquitetura. Como você faz para equilibrar, já sendo uma pessoa muito técnica, né? Como você faz para equilibrar essa questão da sensibilidade das pessoas que estão ali com essa técnica toda que você tem? Essa é uma das habilidades, inclusive, que a gente desenvolve, que desenvolvia ao longo do tempo. E eu posso dizer assim que a habilidade que eu consegui sensitiva, né, sensorial, não, a habilidade mais sensível, né, que eu pude desenvolver mais é me colocar no lugar da pessoa. Perfeito. Então, eu quase que quando eu estou projetando, é quase como se eu fechasse o olho, pegasse todas aquelas informações que eu obtive, né, do cliente e conseguisse imaginar o cenário perfeito todo que aquele cliente precisa. Então, eu, por exemplo, tenho muita facilidade para desenvolver plantas, né? Eu consigo rapidamente desenvolver ali uma planta de layout e eu acredito que isso pela minha facilidade de imaginar. Eu consigo dizer, a pessoa levantou da cama, ela falou para mim que ela acorda cedo, então ela precisa, tá tudo escuro, ela precisa ter uma luz ali, porque ela vai acordar, ela vai... Então, é técnica, né? Porque isso não deixa de ser um estudo, uma técnica, mas isso de sentir a pessoa, de me imaginar no lugar da pessoa, de ter uma empatia com o que a pessoa vai viver ali, é o que trouxe essa sensibilidade em mim. É porque é fundamental ter isso, né? A técnica
é algo que realmente vai deixar tudo muito mais perfeito. Mas a casa precisa ter gente, é a pessoa que vai morar ali. Precisa ter Ela vida, precisa ter alma, precisa isso, ter... Claro. isso. E eu acho que tudo é preparação, né, Dani? Tudo é preparação. Você vê, mesmo uma pessoa extremamente técnica, ela consegue buscar uma preparação para ter essa sensibilidade e colocar tudo ali à disposição, fazer com que realmente a pessoa entre e fale, olha, é isso aqui que eu queria, né? Se sente ali pertencente àquele universo, àquela sua casa. Qual seria o legado que você deixaria para a arquitetura brasileira? Nossa, que pergunta impactante. Mas você é impactante. Vou te ser bem sincera, você é impactante. Você tem algo de muito técnico mesmo e de muita busca nessas teorias e transformar em prática de uma forma diferente. Você tem um olhar diferente nisso. Então, e você tem experiências diferentes, escritórios sensacionais, dos quais você passou aí ao longo da sua carreira, né? As experiências que você teve fora do Brasil, com uma cultura diferente, com um viver diferente, com uma moradia diferente, que a gente sabe. Isso tudo são bagagens que a gente vai alimentando, né? Aí o nosso repertório. Olha, eu acho que se eu tivesse que pensar em alguma coisa sobre legado, eu gostaria de, não sei se para a arquitetura brasileira, mas se eu pudesse colaborar bastante com a arquitetura da nossa região, já ia, acho que, ser bastante. Eu gostaria de, cada vez mais, aprimorar a minha qualificação 360. Então, para que cada vez mais o cliente ou que a nossa arquitetura tivesse uma entrega cada vez mais completa. Então, nenhuma é mais importante do que a outra, né? A estética, que não é mais importante que a função, que não é mais importante que o investimento, mas que todas têm a sua importância e que todas caminham juntos. Então, hoje, por exemplo, no escritório, nós temos um modelo que a gente chama, né, de all-inclusive, que seria um turnkey, de frente a todas as dificuldades, os desafios que eu encontrei. Nós montamos a nossa própria equipe de obra. Então, esse lado até que você falou da sensibilidade de um projeto, me agregou muito a jornada, eu me colocar e eu ser o lado do prestador de serviço. Né? Sim. Nossa, enriqueceu demais. Imagino. Né, a minha qualificação como arquiteta e como pessoa, poder entender do outro, vivenciando de fato o lado do prestador de serviço, né, e não sendo uma contratante. Né? Sim. Então, e faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Muitas coisas do que eu projeto hoje, que eu fazia antes, que eu não faço mais, foi de vivenciar de verdade as dificuldades e os desafios da execução. Porque é diferente nós sermos contratante, nós sermos a contratado da execução. Então, o que eu vou buscando cada dia mais é exatamente me cercar ao máximo de ser uma profissional 360, que eu possa entender como o lado do prestador de serviço, o lado do cliente, o lado técnico, o lado de investimento, estético, e tudo que possa agregar no projeto e na qualidade da entrega do Maravilhoso. do E isso tudo é preparação, né, Dani? É você se preparar para isso, né? Você se colocar nesse lugar de entender para poder realmente, em cada coisinha que faz todo o contexto do seu trabalho, ter uma excelência, né? Ter uma excelência e entregar o melhor ali para o cliente. Eu acho que é isso, é preparação. É saber o momento de, agora eu preciso me preparar para isso. Como você falou, eu sou muito técnica, eu fui buscar algo que me preparasse também para essa sensibilidade, para entender esse outro lado que eu preciso colocar ali. Então, isso é fantástico. Olha, terminamos... Já passamos até do nosso tempo, porque a conversa é boa. Olha, boa. Poderíamos ficar aqui, já quero que você volte,
porque é uma conversa boa, é uma conversa que abre muitas discussões, né? Algo que a gente pouco fala, às vezes, quando fala de arquitetura, né? A gente vai mais para o lado da arte mesmo, né? Para o lado da criação. Essa questão dos investimentos. E isso é muito importante, muito importante. As pessoas que investem nesse produto, arquiteto, construção e tudo mais, pensar nessas questões do investimento. Acho que isso é uma conversa muito boa. Muito. Eu falo assim, eu tenho uma responsabilidade muito grande do cliente me entregar um projeto de milhões para projetar. Então, é um compromisso e uma obrigação que eu tenho com esse investimento dele, seja de fato respeitado e de fato que esse investimento seja performe ao máximo possível, porque né, a gente precisa respeitar. Sim, isso, com toda então, certeza, isso é importantíssimo. Muito eu obrigada que pela sua agradeço, presença. obrigada. Que conversa gostosa. Obrigada. Muito boa, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, Cada Cláudia, vez eu mais adorei. sucesso. Muito que você obrigada. Pra conquiste nós. e que esse Pra legado nós. seja deixado, viu? Obrigada para nós. Obrigada. Gente, que delícia, né? De papo, e é verdade. Ela abordou algumas situações que a gente, às vezes, deixa de falar, mas é muito importante. Essa questão do investimento, de olhar lá no futuro, isso vale muito a pena. Tem algumas coisas que eu vejo, alguns programas que eu vejo, de casas aí com construções de mais de 30 anos, mansões, casas de alto padrão, casas de milhões, de mais de 1.000 metros quadrados de construção, e que hoje a gente olha para ela hoje, lógico, ela vai ter alguns detalhes que vão ser corrigidos, atualizados, mas é uma casa que performa muito o legado. bem, é o legado. Então, essa conversa foi muito boa. Obrigada, Dani. Olha, tive hoje com Dani Paz, que sensacional, assim, fez brilhar os olhos mesmo nessa conversa. E você que quer saber mais um pouco, com certeza aí você vai ter aonde encontrar ela, saber um pouco mais dessa ousadia de profissional que ela é. Não esqueçam de nos seguir lá no YouTube. Toda sexta-feira, às 19 horas, temos episódios novos. E o dela, para quem está aí no Instagram, assistiu, ok. Quem não está, vai nos assistir aí no YouTube e se inscreva no canal. E também no Instagram, deixa seu recadinho que a gente vai adorar. Muito obrigada. Agradecer a Breton Santos e a Kitchen Santos por nos patrocinar e ter a honra, o prazer de receber pessoas assim para apresentar um pouquinho mais para vocês que são amantes aí da arquitetura. Um beijo grande e até o próximo episódio.